Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula. Professora Kelly de Biologia. Hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo programático, mas antes já gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Jaf Conecta, curtir os vídeos, comentar. É muito importante que outros alunos tenham acesso a esse conteúdo. Vamos ao nosso assunto de hoje? Na nossa primeira videoaula, nós recordamos alguns conceitos importantes da citologia, conceitos esses que serão muito utilizados nos assuntos de genética. Hoje, oficialmente, iniciaremos o estudo desse ramo da biologia, que tem como objetivo entender, compreender os mecanismos da hereditariedade. Vamos lá? Vamos a algumas definições. Primeiro, o que é genética? Genética é o ramo da biologia que estuda os mecanismos da hereditariedade, os genes e a sua transmissão. Hereditariedade é o fenômeno que explica as semelhanças entre pais e filhos, ou seja, as características que se mantêm de geração em geração. Não dá para falar de genética sem falar do pai da genética, que é Gregor Mendel, um monge austríaco que dedicou a sua vida no estudo da genética, da compreensão das características passadas de uma geração para outra. Para isso, ele realizou seu estudo com ervilhas, um assunto que nós iremos estudar na nossa próxima aula. Faremos agora um breve histórico sobre as contribuições de algumas teorias para a genética. Primeiro, a pangênese. A pangênese, definida por Hipócrates, o pai da medicina, afirmava que miniaturas invisíveis de órgãos humanos eram transmitidos, eram passados durante a relação sexual. Com isso, dava origem aos novos seres. Darwin utilizou esses conhecimentos, essas ideias de gêmeas da pangênese para fundamentar a sua teoria das relações, da transmissão das características hereditárias. Estudaremos sobre Darwin e evolução nos próximos meses. Pré-formismo foi uma teoria também de grande importância, de grande difusão no mundo nessa época. O pré-formismo ele afirmava que dentro dos gametas, espermatozoide e óvulo, vinham seres humanos pré-formados, como a gente pode observar nessa famosa imagem que mostra um homúnculo, que era também conhecido como essas miniaturas de seres humanos que estavam em pré-formação dentro dos gametas e eram passados durante o ato sexual. Hoje, com o avanço da microscopia, da tecnologia, nós sabemos que isso não existe, essas duas teorias elas foram derrubadas. E hoje a gente sabe que toda a nossa bagagem genética ela vem dos gametas, espermatozoide e óvulo. Esses gametas, eles trazem, cada um deles, 23 cromossomos, totalizando os 46 cromossomos, como a gente viu na aula passada, que formam o nosso cariótipo humano. Vamos falar aqui, relembrar alguns conceitos importantes, que é a base da genética, que é o conceito de gene. Gene é um segmento de DNA que pode decodificar uma proteína. O gene nada mais é do que a nossa unidade hereditária. E a gente tem aqui um esquema que mostra a célula, com membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Dentro do núcleo a gente pode encontrar aqui os cromossomos. Esses cromossomos, eles trazem a nossa informação genética, porque os cromossomos, eles constituem na realidade o nosso material genético. Se eu esticar aqui uma perninha, uma cromátide desse cromossomo, eu vou ter aqui essa estrutura, que é um filamento de DNA. Um fragmento de DNA eu vou chamar de gene. O gene, que é a nossa unidade hereditária, ele nada mais é do que um pedaço, um código, que vai codificar e vai dar o comando para a formação de uma proteína, que é justamente a principal responsável pelas nossas características. É o que vai definir o tipo de cabelo, a cor da nossa pele e tantas outras funções do nosso corpo. Então, as proteínas são codificadas de acordo com o nosso material genético. Ele é que vai definir que tipo de proteína que o nosso organismo ele vai produzir. Falaremos agora sobre esses cromossomos e relembraremos alguns conceitos importantes. Primeiro, um par de cromossomos, que vem do pai e vem da mãe, por meio de um cariótipo. A gente sabe que o cariótipo é um conjunto de cromossomos da espécie. Desses cromossomos, 23 vêm da mãe, 23 vêm do pai.
Esses 46 cromossomos são organizados em pares, né? Esses pares de cromossomos, eles são chamados de cromossomos homólogos. Eles vão ter como definição, como característica, a sua estrutura com tamanhos semelhantes, características semelhantes. Um de origem paterna e o outro de origem materna. Cromossomos homólogos, eles apresentam o mesmo tamanho, a mesma forma e a mesma sequência genética, ou seja, eles vão definir as mesmas características. Porém, eles podem ter alelos semelhantes ou alelos diferentes. Veremos isso daqui a pouco. Outra informação importante é que o único que difere, né, de par homólogo, que difere o tamanho, é o par sexual XY. Né? O cromossomo X ele é maior, enquanto que o cromossomo Y ele é menor. Mas, no geral, os pares de cromossomos homólogos, que é o par de cromossomos que tem o mesmo tamanho, as mesmas características, e vem um do pai e outro da mãe, que a gente chama de cromossomos homólogos, eles são bem semelhantes. Outro conceito importante é o conceito de locus gênico. O que é o locus? Locus é o local onde eu encontro um gene. Esse local, a gente vai encontrar genes que são definidos por letras. E a gente tem aqui o gene A, né, e o gene, né, Azão e o gene Azinho. Essas duas letras, elas representam um gene, a gente vai chamar de alelos. Por que eles são alelos? Porque eles ocupam a mesma posição num par de cromossomos homólogos. Então, eu tenho aqui um par de cromossomos homólogos, cada tracinho desse representa um local, ou seja, um locus gênico, e cada letra dessa é um gene, né, ou um alelo, a gente pode dizer assim também. O que seria o alelo? Seria a variação do tipo de gene. Então, eu tenho aqui o Azão e o Azinho. Azão e Azinho são genes alelos. Por quê? Porque eles ocupam a mesma posição, a mesma altura e tratam das mesmas características. Então, são dois conceitos importantes. Bzão, Bzinho, Tzinho, Tzão, são genes, né, que como a gente pode observar aqui, que ocupam as mesmas posições. Eu posso dizer que Azão é alelo a Bzinho? Não. Né? Primeiro, porque são letras diferentes. Segundo, porque estão ocupando posições diferentes. Então, quem é alelo? Azão é alelo a Azinho. Bzão é alelo a Bzinho. Então, para ser um gene alelo, eles precisam ocupar a mesma posição e estar num par de cromossomos homólogos. Outros dois conceitos muito importantes é o conceito de genótipo e fenótipo. O que é o genótipo? O genótipo é a constituição genética do indivíduo, ou seja, o genótipo basicamente são os nossos genes e é representado por letras, enquanto que o fenótipo é a manifestação do genótipo. Explicando melhor, o genótipo é a bagagem genética que eu recebo, né, nós recebemos dos nossos parentais, enquanto que o fenótipo é a manifestação dessas características. Por exemplo, se eu recebi um gene para cabelo castanho e um gene para cabelo cacheado, então esses genes, eles são os meus genótipos, enquanto que a expressão do que eu sou, né, a manifestação desses genes, é o meu fenótipo. O fenótipo são características físicas, né, morfológicas, fisiológicas e comportamentais, que podem ser visíveis ou não. Por que eu falo isso? Porque existem algumas características, né, que não são visíveis a olho nu, como, por exemplo, o tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo é um fenótipo. Porém, a gente não consegue ver só em olhar para a pessoa. A cor do olho, cor do cabelo, também são características, né, consideradas como fenótipos e são visíveis, né, a olho nu. Outra característica é o crescimento. Essas características do fenótipo, como podemos dizer assim, são características que sofrem influência do meio, ou seja, elas podem sofrer modificações. O genótipo não. O genótipo, salvo no caso de mutação, ele não sofre mudança. Então, eu nasci com aquela informação genética, eu morrerei com aquela informação genética. Já o fenótipo, ele pode sofrer mudanças, como aqui mostra nessa fórmula. Fenótipo, ele é o quê? É o meu genótipo, ou seja, a minha bagagem genética, mais o ambiente, mais a interação do ambiente. Vou dar um exemplo. Cor da pele. Cor da pele é um fenótipo. Ele pode sofrer alteração do ambiente? Pode. Eu posso
né, tomar um sol e o tom da minha pele escurecer. Eu mudei o meu fenótipo, mas o meu genótipo continua o mesmo. Um outro exemplo é o crescimento. O crescimento é uma característica, né, é uma expressão gênica, claro, porém ela pode sofrer influência do ambiente. Se a pessoa ela não tem uma boa alimentação, ela é desnutrida, ela não dorme o suficiente, né, não foi estimulado o crescimento. Então, mesmo ela tendo um genótipo para ter uma determinada altura, o seu estilo de vida impediu que ela crescesse. Do contrário, se ela faz todo esse estilo de vida, né, e se alimenta bem, dorme bem, crescer o suficiente, ela vai crescer até um certo ponto, porque a manifestação genética ela também controla essa altura. Outros dois conceitos que muito iremos utilizar esse ano é o conceito de homozigoto e heterozigoto. Homozigoto, né, o indivíduo homozigoto, ele apresenta dois alelos de um gene iguais, ou seja, sejam eles dominantes ou recessivos. Observe, azão, azão, bezinho, bezinho, zezão, zezão, pezinho, pezinho, ou seja, dois alelos iguais de um mesmo gene são indivíduos, ou podemos dizer, homozigoto. Esse termo homo vem de igual. Já o heterozigoto, o termo heterozigoto vem de diferente. São indivíduos que apresentam alelos diferentes de um mesmo gene. A gente observa aqui, azão, azinho é o mesmo gene, mas os alelos são diferentes, porque é um maiúsculo e outro minúsculo. Então, são dois conceitos interessantes. Observem que o termo homozigoto eu posso ter dois alelos iguais maiúsculos, que eu vou chamar isso de dominante, e dois alelos iguais minúsculos, que eu vou chamar isso de recessivo. Veremos agora no próximo slide. Já o heterozigoto é uma única forma, um maiúsculo e um minúsculo, e eu vou chamar isso de heterozigoto. Esses conceitos são importantes para compreender, por exemplo, o mecanismo de transmissão da característica albinismo. O albinismo, que é uma característica genética, né, que permite a perda parcial ou total do pigmento melanina, ou seja, por uma condição genética, o indivíduo ele não recebe, né, a informação para a produção da proteína melanina, ele vai ter, né, como característica a ausência desse pigmento. Isso ocorre por uma questão genética, que a gente pode observar aqui. Um indivíduo normal é heterozigoto, dois alelos iguais, diferentes, e, né, com uma mulher também, né, é heterozigoto, ou seja, de alelos diferentes. Por que que esses dois indivíduos, mesmo tendo o gene para o albinismo, que aqui o gene para o albinismo ele é delimitado pela letra minúscula, o azinho, por que que mesmo assim eles não apresentam albinismo? Porque características que são definidas por genes, por alelos recessivos, só se manifesta se vier em homozigose, ou seja, se vier as duas letras, né, recessivas juntas, como a gente pode observar aqui. Esse casal, ambos heterozigotos, porque eles têm aqui para o albinismo letras diferentes, genes diferentes, alelos diferentes, eles podem ter três tipos de combinações. Eles podem ter filhos homozigotos dominantes, ou seja, azão, azão, ou filhos heterozigotos, azão, azinho. Nesse caso, esses filhos eles são indivíduos normais como os pais. Porém, se ocorrer, né, de uma criança receber o alelo azinho do pai e o alelo azinho da mãe, esse indivíduo vai ser um homozigoto recessivo, logo ele vai manifestar o albinismo. Esse conceito, como falei agora há pouco, é o conceito de dominante. Alelos que se expressam da mesma forma, sejam nas condições homozigóticas ou heterozigóticas. Ou seja, vimos no slide anterior que os pais são heterozigotos, porém eles têm um gene para o albinismo, mas como é um gene recessivo, essa característica não se manifesta quando ele vier em heterozigose, visto que o alelo recessivo ele não tem, como podemos dizer assim, força para se manifestar se vier com o alelo dominante. Já o gene recessivo, justamente esse, né, ele só se expressa se ele vier em condição homozigótica, como a gente pode observar. O albinismo, que é definido por um alelo recessivo, ele só se manifesta se ele vier em dupla, ou seja, em homozigose.
Já o gene dominante, ele tanto manifesta a sua expressão em condição homozigótica dominante ou condição heterozigótica. Existem algumas características, né, como por exemplo o lobo da orelha, né, que é definida, né, também por essas condições de dominante e recessivo. Por exemplo, o lobo da orelha solto, ele é expresso por uma característica dominante, enquanto que esse, que é preso, né, juntamente aqui com o rosto, ele é um traço recessivo. Outra característica é a capacidade de dobrar a língua. Capacidade de dobrar a língua, pessoas que conseguem dobrar a língua, ela recebeu certamente um traço dominante, um alelo dominante. Aquelas que não conseguem dobrar a língua, certamente recebeu o gene recessivo. Com esses conceitos, nós finalizamos a nossa segunda videoaula. Espero que tenham compreendido. Na nossa próxima aula, faremos a aplicação desses conceitos nos exercícios. Desejo a todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.